Então, a primeira coisa é você identificar da onde vem o vento predominante na tua cidade. E aí, você vai ter que definir a localização da tua edificação em relação a esse vento predominante. Vamos então desenhar aqui o vento predominante da onde que ele está vindo. Desse ladinho aqui, tá? Então, não importa aqui, gente, se esse lado é norte, é leste, é sul, não importa. Tá vindo desse lado. Como que eu posiciono as minhas janelas? Será que eu posiciono nesse sentido, colocando uma parede virada para esses ventos predominantes? Não, porque daí eles vão fazer esse movimento aqui de desviar o meu prédio, desviar a minha casa e ir embora. Não vai entrar a ventilação por essas aberturas que a gente fez aqui. Então, o jeito correto é a gente fazer elas perpendiculares ao vento predominante da tua cidade. Eu também posso inclinar. Estão vendo ó, que eu fiz uma inclinação nessa casa? Quando a gente inclina, o vento entra com um ângulo. Quando esse ângulo é de até 60 graus, ele mantém um desempenho muitas vezes melhor do que se ele estiver totalmente na perpendicular, tá? Dependendo da região. Então, você pode sim inclinar um pouquinho, porque às vezes o nosso terreno não é norte, sul, leste e oeste, né? Às vezes o nosso terreno é meio... E aí você pode inclinar a projeção. Isso aqui, se você não entendeu, é olhando de cima para essa casa. Você pode inclinar ela para que esse vento entre inclinado nessas aberturas que estão em fachadas opostas. Tá vendo que aqui no meio não tem parede? Isso é uma dica importante. Quanto mais cacareco, parede, coisas eu colocar aqui no meio, mais eu prejudico a minha ventilação cruzada. Ainda sobre a ventilação, os 3 fatores principais em relação à ventilação cruzada, vamos falar da localização dessas aberturas. Então, eu estou aqui com a planta da minha casa e estou com a direção dos meus ventos predominantes. Eu já entrei no site, já digitei minha cidade, já sei de onde vêm os ventos predominantes. Já falei para vocês, tem um vídeo completo aqui no canal explicando como identificar os ventos predominantes. Faço a primeira abertura e faço a outra... nessa primeira... Sim, quero simular para vocês se eu fizer o que geralmente a gente tem nas casas, que é só uma abertura. Porque geralmente nas casas a gente não tem um cômodo que permita que eu tenha abertura em 2 paredes que estejam paralelas. Vê se você concorda comigo. A maioria das casas do Brasil são quadradinhas. É um quadrado, é um retângulo. E aí ali dentro a pessoa taca ali um corredor. Para um lado tem cômodo, para o outro lado tem cômodo e acabou. Se eu tenho cômodo para um lado, eu só vou ter uma parede nesse cômodo que eu possa ter janela. E aí vai ficar como esse exemplo que eu mostrei aqui, ó. Eu tenho janela só de um lado, e aí o ar entra e faz uma troca muito curta. E toda essa parte amarela não recebeu ventilação. Aí, se você está sentadinho aqui estudando, digamos que isso seja um quarto, aonde você tá vai ter aquela sensação de mormaço, de calor, quente, abafado, porque na verdade o vento não chegou até você. Esse ar em movimento não chegou até você. Isso se chama ventilação unilateral, não é ventilação cruzada, tá bom? Agora, depois de eu identificar os mesmos ventos predominantes, quando eu coloco aberturas em paredes paralelas uma à outra e essas aberturas perpendiculares aos ventos predominantes, eles fazem esse movimento aqui e acabam atravessando o ambiente inteiro, tá? Preenchendo praticamente o ambiente inteiro. Eu posso fazer essas mesmas aberturas, né? Opostas, em faces opostas da edificação, com ela inclinada em relação ao vento predominante, não perpendicular, naquele ângulo de 60 graus. E assim os ventos também preenchem de forma mais uniforme todo o interior desse cômodo, desse ambiente. Vamos agora entender como que a gente faz a distribuição dessas aberturas na vertical. Tudo que a gente olhou até agora era em planta, né? Tiro o telhadinho da minha casa, olho lá de cima e tô vendo lá a minha planta, onde que eu vou pôr as janelas e como que eu vou virar essa minha planta em relação ao vento predominante. Agora a gente vai ver essa casa em pé, tá? Eu coloquei o telhado novo e olhei para ela aqui de ladinho, para poder ver
como que eu tenho, quais as alturas que eu tenho que colocar as janelas. Estão vendo a casa de ladinho? Chaminé, telhado. Deixa um curtir aí, não esquece, tá? Vocês já entenderam que essas janelas precisam estar em paredes opostas para poder o vento circular, né? Os ventos predominantes passarem e atravessarem a casa e quem estiver lá dentro ser feliz. As alturas ideais para essas aberturas são as seguintes. Eu preciso ter pelo menos 50 centímetros de peitoril. Se eu tiver menos do que isso, ela não funciona tão bem. E preciso ter aqui até 1,5 m. Quanto maior a diferença de altura entre essas janelas, melhor a eficiência da minha ventilação cruzada. Porque eu tenho diferença de densidade do ar dentro da casa, que tem tudo a ver com a temperatura. Aquele ar mais quente sobe. E aí, se ele sobe, ele tem que ter para onde sair. Esse movimento do ar quente que sobe e sai pelas aberturas mais superficiais da nossa casa, às vezes até por uma abertura zenital, esse movimento desse ar se chama efeito chaminé. Efeito chaminé é um dos movimentos do ar dentro da ventilação cruzada que uma casa pode ter. É o que a gente está mais ou menos gerando aqui dentro dessa casa. Então, o ar conseguiu circular e atender uma área, um volume muito maior de ar dentro desse ambiente, tá? E o que a ventilação cruzada tem a ver com a estrutura metálica? É isso que eu quero que vocês entendam. Se eu tenho que ter janelas em diversas alturas, eu tenho que ter, eu necessariamente preciso de carga pontual. Pilares, gente, pilares e vigas. Porque eu não posso, vou marcar. Aqui eu tenho um corte, né? Peguei a minha casa, pá, meti a faca, cortei, olhei para ela na lateral que nem um bolo. E aí eu enxergo por dentro da casa. O que vocês estão vendo aqui, ó? De cima para baixo. Eu tô vendo uma cobertura, que pode ser uma laje, uma telha, não sabemos. Eu tô vendo a parede, opa, encontrei uma janela. A parede continuou, encontrei outra janela. E a parede foi até o chão. E aqui eu tenho o piso. E do outro lado eu tenho parede, janela, parede. E nos fundos, parede, aqui eu acho que é uma viga. E lá em cima um oitão. Então estamos olhando para essa casa em corte. Aqui eu tenho janela, aqui eu tenho janela, aqui eu tenho janela. Gente, onde eu tenho janela eu não posso apoiar carga. Aonde eu tenho vidro, eu não apoio carga, porque eu tenho vidro. Então essa parede aqui, ela não pode ser uma parede estrutural. Simplesmente porque ela não vai até em cima, ela para no vidro. Então, em algum lugar aqui, eu preciso ter o quê? Pilares e vigas. Esses pilares e vigas, se forem metálicos, vão te trazer muito mais rapidez e qualidade para a tua construção. Então, necessariamente, quando eu falo de ventilação cruzada, um sistema construtivo de cargas pontuais. Regina, eu tenho dúvida, o que é carga pontual? A gente tem carga pontual e carga distribuída, tá? Carga distribuída é quando a própria parede sustenta o telhado da casa ou mais um andar, se for o caso. Carga pontual é quando eu tenho pontos aonde eu solto a carga. O nome desses pontos são as colunas ou os pilares. Tem um vídeo aqui também no canal só falando disso.